Santa concentração, hein? Você vai falar? Luzinho, eu mesmo, o dono Vamos da falar antes do página. começo. Ó, a Fala aí, você vai sentar aí. Não vai confiar nela, velho. Já? Ainda não. Isso. Depois que os caras já zoam meu quarto. Aí o Alex parar já doou o quarto, viu? Qual que é a página do esse lance? É Cruzeirão sempre. Cruzeirão sempre. Cadê o teu chá? Aí tá entrando, hein? Chá gelado. Não, chá gelado. Chá gelado. Verdade. Eu vou pôr o boné pra trás porque é da Joana. Ele aí, ó. Tá no sonho ainda? Fala, meus brothers. A Ceará, beleza? E aí? Pô, a casa tá cheia aí, meu. Tá escutando? Tô escutando bem aí. Tranquilo? Tranquilo, Ceará. Nós já agradece aí por você participando com a gente aí. Tá aqui o Otávio. Aparece aí. Alex. Ceará. Alex também. E aí? Opa! E o Anderson. Bom? Beleza? Alex A gente 1, vai- Alex 2. Isso. Agradecer a participação aí. Você aceitou aí o convite. Nossa primeira live aqui na página. Então, meio com essa galera reunida aí, beleza? Tá comigo já, cara? Pô, que bacana. Privilégio, pô. Tô de bola. Ô, Ceará, Me privilégio. sinto privilegiado. Eu sei, 2013, 2014. Cruzeiro, Vocês são de onde? Daqui mesmo? Da região metropolitana? Somos de Varginha, Minas Gerais. Você jogou aqui já no Melão algumas vezes? Varginha, pô. Sei. 2012. Varginha, sou de Minas. Maravilha, sei onde fica. Maravilha. Tamo junto aí, vamos que vamos. Vamos. Ceará, a gente vai começar com as perguntas, entendeu? Aí a gente já começa, se você puder falar um pouquinho sobre o começo da tua carreira, como é que foi, que time você começou. Maravilha, queridos. Primeiro, dar boa noite a todo mundo aí, né, que está acompanhando a gente. Sejam todos bem-vindos na página. Então, cara, como sabe, né, meu apelido já diz tudo, né? Sou cearense da Gema. Eu sempre falo que sou comedor de rapadura com farinha, né? É isso aí. E aí eu sou o filho caçula, né? Mais novo de oito filhos que meus pais tiveram. E aos 11 anos nós mudamos para São Paulo. Eu tinha 11 anos, mudamos para São Paulo para tentar uma vida melhor, né? Como muitos nordestinos, né? E nos encontramos numa periferia em Osasco, na Grande São Paulo. E eu comecei numa escolinha de futebol lá do bairro mesmo, sem muitas pretensões, mais para sair das más influências, né? De amigos, colegas, né? Do bairro. E 2 anos depois eu já estava fazendo um teste no Santos, isso com 13 para 14 anos, e passei no teste, e então as coisas começaram a ser um pouquinho mais sérias, né, dentro do futebol. Então comecei minha base no Santos em 94, 99 assinei meu primeiro contrato profissional com o Santos, eu tinha 18 para 19 anos, e fiquei com esse vínculo com o Santos até 2002, né, sendo emprestado para clubes pequenos, clubes menores, e até que do Santos ali eu terminou meu vínculo, eu fui para o Coritiba, depois São Caetano e 2005 para o Internacional. Show de bola. E Ceará, eu tenho uma dúvida aqui. Se você sempre jogou na lateral direita mesmo ou você já atuou em algumas outras posições? As duas laterais, né, direita e esquerda, e no sub-17 do Santos, eu atuei um ano inteiro, que foi em 97, eu atuei o ano inteiro como zagueiro, né, eu era o capitão do time, zagueiro, eu tinha um bom time de bola, né, aéreo, um bom tempo de bola, um bom senso de cobertura, tal, boa saída de bola também, tanto longa quanto curta. E eu era o capitão do time.
e o treinador até queria que eu permanecesse de zagueiro, né? Que achava que eu tinha futuro de zagueiro. Mas eu falei, zagueiro baixo, só o Gamarra mesmo, né? Que na época tinha o Gamarra ainda no Corinthians, né? Eu falei, só o Gamarra que é o zagueiro baixo que tem sucesso, né? E aqui no Brasil o pessoal quer mais zagueiro grande e tal. E aí, quando eu subi para o sub-20, aí eu subi como lateral e prossegui como lateral. Joguei no meio de campo em duas oportunidades, como na Portuguesa Santista, o segundo clube da Baixada de Santista, né, do lado de Santos. Eu joguei como meia, com a camisa 10, era o Muricy Ramalho, o treinador, lá na Série C do Brasileiro em 2000. E joguei também num time do interior de São Paulo chamado São José. Joguei também no meio de campo em algumas oportunidades. E depois volante, né, não muito para frente, e depois volante e zagueiro em alguns momentos só para ajudar a equipe mesmo. Ô, Ceará, tua trajetória é uma trajetória muito bacana no futebol. Você viveu grandes momentos, cara, e a gente separou um momento aqui, a gente queria ouvir um pouco de você. Qual que foi a sua sensação, cara, de vencer o Mundial de Clubes, atuando pelo Internacional, fazendo um jogo pegado, marcando o Ronaldinho Gaúcho? A gente queria saber um pouco de você aí, sobre essa experiência aí. Não sei se foi seu maior título, se foi sua maior vivência dentro do futebol brasileiro. Então, brother, o futebol, né, cara, a gente só aparece, na verdade, assim, as conquistas, né, mas tem realmente os perrengues, né, os perrengues, na verdade, que são, né, os momentos difíceis do atleta, e o meu não foi diferente, né, como eu falei aqui, para até se firmar no futebol, eu rodei bastante em clubes pequenos, e esse daí certamente foi o auge da minha carreira, né, porque é um mundial de clubes, né? É diferente. Eu falo que o futebol tem níveis diferentes, né? E o nível diferente é você, por exemplo, disputar o Campeonato Mineiro, né? Que você está disputando um estadual. Depois você disputa um Campeonato Brasileiro que é nacional. Depois você vai para uma Libertadores que é continental. E posteriormente você vai para um Mundial que é realmente, né, todos os continentes que o nome já diz, né? Que é o mundo inteiro reunido ali. Os melhores clubes. Então, realmente é o topo do futebol de clubes, né? Não são de seleções, mas do futebol de clubes. E para chegar lá, eu passei todas essas etapas que eu mencionei, né? Disputei o Campeonato Gaúcho, posteriormente, né, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Libertadores, que é o Continental, e posteriormente o Mundial. Então, foi o ápice da minha carreira e um divisor de águas, né? Porque depois daquela conquista que eu tive o privilégio de ir para o PSG, né, para o Paris Saint-Germain, e ficar 5 anos no Paris Saint-Germain. Então, foi o melhor, vamos dizer assim, a melhor sensação que eu tive, né, de chegar ao topo do mundo com um clube, de marcar a história de um clube, né, que hoje, né, em todas as pesquisas do Internacional, eu sou eleito como o melhor lateral da história do clube. Então, imagina, né, isso tudo devido a esse Mundial de Clubes, porque marcou a história, né? E tiveram outros laterais que jogaram na seleção brasileira, como o próprio Carlos Vinck, né? E eles me colocam na frente desses demais laterais como o melhor, justamente por causa desse Mundial. Então, eu fiquei muito feliz, né? Muito honrado, e sobretudo por ter tido o confronto pessoal, né, com o melhor do mundo, que era o Ronaldinho Gaúcho. Então, realmente eu tive que fazer além do normal, né? A gente fala do 100%, então eu tive que fazer os 110, 120% para poder neutralizar o Ronaldinho e assim ajudar a equipe do Inter a ser campeão do mundo. Bacana demais, Sarah. A gente vê a sua história aí como atleta, como você diz, dos perrengues, né? Porque a própria torcida mesmo vê mais o lado bom, né? O lado ali só dentro de campo, e não sabe que vocês passam fora, extra-campo também, muito psicológico. E tua história aí, tua caminhada no Internacional também é bacana, por isso que a gente separou esse pedaço pra gente poder te fazer essa pergunta aí. O Otávio vai te fazer mais alguma pergunta aí agora.
Fala, Ceará. Eu queria saber o seguinte, você que disputou aí tanto clássico, né? Jogou Cruzeiro e Atlético, jogou Internacional e Grêmio. Eu queria saber, na tua opinião, qual que é o clássico mais pegado? O clássico que, assim, que existe mais rivalidade entre torcida, entre jogador e entre os próprios clubes mesmo. Eu queria saber qual que é a tua opinião sobre isso aí. Boa, brother. Boa pergunta, né, cara? As pesquisas não mentem, né? Foram feitas pesquisas já e as pesquisas levaram, né, a colocar o Grenal como o clássico mais disputado, né? A rivalidade lá no Sul. Então, realmente, eu tive esse privilégio de disputar tanto lá quanto aqui em Minas, né? Os dois clássicos. E realmente a cidade se divide completamente no Rio Grande do Sul. A rivalidade é muito grande. A gente vê assim os pais passando para os filhos assim essa cultura, né? Como se fosse uma religião, entendeu? A questão do time, né? É bem de herança mesmo. Eu me recordo quando eu cheguei no Sul, eu achei muito estranho, né? Em 2005, porque eles são muitos defensores mesmo do clube, sabe? Eles não compram nada pirata, né? Eles vão na loja oficial do clube comprar tudo, porque eles querem ajudar o clube a crescer, a evoluir. Tanto é que o Inter foi o primeiro clube do Brasil a chegar a 100 mil sócios, sabe? Porque o pessoal realmente quer viver a história do clube, né? E o Internacional, eles têm eu acho que o Cruzeiro tem o Reduto Azul, né? Que é torcidas espalhadas, né, no Brasil, e lá eles chamam de consulado, né? Consulado do Inter. Então, em vários lugares eles têm o consulado do Inter para poder dar o suporte aos sócios. E eles levam, né, os ídolos do clube com ônibus, com as taças principais, né, para poder fazer festas e aproximar o clube da torcida, né, dos sócios. Então, isso é muito bacana. Tanto o Inter quanto o Grêmio faz isso no Sul, né, e realmente é o clássico mais disputado porque a maioria dos clássicos dá briga, a maioria dos clássicos realmente a confusão é certa, as torcidas também, né, infelizmente tem muitas brigas, mas a gente não gosta de ressaltar isso. Mas dentro de campo a rivalidade é muito grande. Aqui em Minas também tem uma rivalidade muito grande, mas há um respeito maior, vamos dizer assim, na questão esportiva, né? Lá no Sul, quando entra em campo, realmente o pessoal querem se matar, né? Então a gente acaba ressaltando essa rivalidade como acho que é mais importante do Brasil. Mas eu também disputei o clássico na França, Paris e Marselha, também é bem complicado lá, sabe? Na França, muitas vezes é torcida única, porque as torcidas não conseguem se encontrar lá, mas enfim. Então hoje eu acho que a rivalidade maior é no sul do país mesmo. Certo. Ceará, aproveitando a galera que tá mandando pergunta aqui, queria que você respondesse a pergunta do Marcelo, o Marcelão, nosso parceiro aqui. Ele quer saber qual foi o momento mais difícil da sua carreira. Ô, brother, tiveram muitos momentos difíceis, né, cara, na minha carreira, né? Mas em 2000, eu acho que foi em 2000, 2001, na verdade. 2001 eu fui emprestado para um time do interior de São Paulo, né? Eu acho que foi para o Botafogo de Ribeirão Preto, e eu estava até com o meu casamento marcado já, né? Tava casamento marcado no final de 2000. Não, isso foi em 2002, perdão, 2002. Eu estava com casamento marcado e o clube não tinha pago, né, salário, e eu estava com contrato com o Santos também não pagava. E aí eles me colocaram, não quiseram me aproveitar no profissional, me colocaram para treinar com sub-20. E teve um dia que eu fui treinar e eu não sabia do horário exato, não me avisaram que não ia ter treino. Cheguei no CT, né, não tinha treino, fiquei sozinho lá e comecei a correr sozinho em volta do campo, né? Eu peguei a roupa com o roupeiro e comecei a correr sozinho. E ali, na minha reflexão com Deus, né, falando no meu interno com Deus, no meu interior, e pedindo realmente uma direção de Deus, pedindo força, porque estava difícil, né, a situação, muito complicada. E chegou um momento no final, eu me joguei debaixo de uma árvore que tinha no CT Rei Pelé, lá em Santos, e comecei a olhar para o céu e as lágrimas começaram a descer, né? Comecei a chorar e realmente
sem muita solução. O Santos não queria me aproveitar, não tinha nenhuma oportunidade de ser emprestado ainda, nenhum clube. E comecei a chorar e falar com Deus naquele momento, né, por uma solução, por uma porta que se abrisse, algo, um milagre, né, vamos dizer assim, né. Então, acho que foi o momento mais complicado assim da minha trajetória, porque o meu contrato já estava terminando naquele final do ano com o Santos e eu não sabia o que poderia acontecer, né? E depois disso, acho que uma semana ou 2 semanas depois, apareceu uma proposta do Coritiba e eu fui para o Coxa disputar o Brasileiro em 2002 lá no Coritiba e permaneci lá até o final de 2003. Certo. Aproveitar aí falando sobre sua carreira, como é que tá atualmente? Eu vi que recentemente você foi anunciado pelo União Luziense aqui de Minas Gerais. Como é que tá aí? Você vai jogar a Série C do Campeonato Mineiro, é isso? Então, foi um convite que eu tive por 2 outras oportunidades, né? Mas eu estava morando na França, eu parei de jogar e fiquei lá e voltei o ano passado, né? Aí esse ano o presidente, que é um amigo, presidente do clube, né, o Irani, me convidou porque a gente bate uma peladinha, né, e eles acham que eu ainda estou em forma para jogar, né? E eu falo, isso aí é só na peladinha mesmo, né? O ritmo do futebol, a intensidade, o dia a dia, né, dos treinamentos, tem que se concentrar muito, tem que se preparar muito. Isso não é tão simples, né? Mas, enfim, eu acabei aceitando esse desafio. Nós estamos apalavrados e essa bola com eles lá, né? Aí na segundona do Mineiro. Caso tenha, né, realmente a segundona do Mineiro, eu vou jogar até dezembro com eles lá. Beleza, a gente já deseja boa sorte aí, né, nesse ano de 2020, né? Se tiver futebol, né? Ou então no ano Pois seguinte. Fala, Ceará. Mas seria... Aproveita. Perdão, só cortando você aí, mas seria realmente só esse ano, entendeu? Só Só pra brincar mesmo. essa segunda do Mineiro e depois eu tenho outros projetos, entendeu? Eu não pretendo continuar como... Mas aí, então, no caso do Mineiro não voltar por causa dessa pandemia que está acontecendo, então esse contrato não vai acontecer. Não acontecerá, né? Porque eu nem assinei ainda justamente por causa disso. Então, o contrato será assinado, né? Está condicionado à Federação Mineira se pronunciar sobre a segundona do Mineiro. Se eles disserem que vai ter, eu assino o contrato. Caso contrário, eu não assinarei contrato algum, né? Certo. Fala, Ceará, beleza? Aproveitando que você estava falando para a gente sobre a carreira como profissional, né? Aproveitar para você falar para a gente um pouco aí sobre a sua chegada no Cruzeiro lá em 2012, no meio da temporada. Como é que foi sua experiência ali? Pois é, brothers. Na verdade, foi um acaso, né? Não posso não dizer que foi um acaso, porque a minha vida é muito direcionada por Deus. No entanto, não estava no meu projeto, né? Vir para o Cruzeiro. Eu estava palavrado com o Internacional para voltar para o Inter, né? Depois da minha passagem, e eu fui até Porto Alegre. Nós nos reunimos, só que as coisas não evoluíram. Depois eu me aproximei do Santos através do Muricy Ramalho, né? Que eu já tinha trabalhado com ele em 3 outras ocasiões. E lá naquela época também o Neymar jogava no Santos e todo o recurso financeiro era voltado para ele, né? Então o Santos não tinha muito recurso para investir em outros atletas. E o Tinga, que jogava no Cruzeiro, né, me ligou falando da possibilidade, né, que o Alexandre Matos, como diretor, gostaria muito de contar comigo. O meu agente, meu empresário, começou a conversar com o Alexandre Matos e nós então decidimos vir para o Cruzeiro, uma vez que foi muito bem avalizado pelo Tinga, né? O Tinga falou super bem do clube. Eu tinha uma proposta do Saint-Étienne para permanecer na França, né? Eles me fizeram a proposta, sentei com o presidente do clube também, mas aí decidi voltar para o Brasil e jogar no Cruzeiro, né? O 2012 realmente não foi um grande ano, mas nós terminamos em 9º lugar no Brasileiro. Foi até o ano que a gente jogou alguns jogos em 12. E depois, né, depois teve
aqueles 2 anos maravilhosos, né? 13 e 14, que ficaram realmente marcados na história do clube e na história dos atletas também. Então, uma passagem de 3 anos e meio assim no clube que realmente valeram a pena, né? Valeu a pena esses 3 anos e meio. Muito carinho pelo clube, pela torcida. E realmente eu sou muito grato a Deus por esse período que eu passei no Cruzeiro. Ô, Ceará, você pode ter certeza que isso aí é recíproco da torcida contigo. E continuando nessa linha de pensamento aí, a gente queria perguntar para você, em 2013, quando foi começar a temporada do campeonato, na montagem do elenco, vocês tinham consciência do quanto o elenco era forte, de quanto o Cruzeiro estava montando aquela equipe, porque até então, pela mídia, o Cruzeiro montou uma equipe de elenco de jogadores renegados no Brasil, né? Os jogadores que, tipo lá o caso do Dagoberto, o pessoal achou que o Dagoberto já não tinha mais futebol, o Borges, o pessoal achou que o Borges também já não tinha mais o que apresentar dentro do futebol. O que você fala pra gente desse elenco que foi campeão em 2013 e 2014 e que você teve uma grande parcela aí nesses 2 anos maravilhosos do Cruzeiro? Então, o Alexandre Matos é um bom estrategista, né, para montar elenco, sabe? E o Marcelo Oliveira, por mais que houve uma pequena rejeição né, na chegada dele no clube, mas também é um bom profissional, né? Então eles conseguiram gerir bem, né, o grupo, mesclando, né, experiência com juventude, jogadores que já conheciam bem o clube, né, que tinha aquela identificação com o clube, outros que estavam chegando recém. E essa mesclagem de atletas experientes, vencedores, com outros que estavam com muita fome ainda de vencer, em sua maioria eram atletas realmente bem profissionais, né? E o profissionalismo no futebol faz toda a diferença. Então, vamos dizer assim, o Tinga, o próprio Fábio, né? Nós éramos ali os mentores dentro do vestiário, né? Para poder dar o equilíbrio aos jogadores mais jovens, tentar realmente colocar o pessoal no eixo, né? Nos trilhos. Então, a gente tinha uma função muito importante e dentro de tudo isso, dessa construção, né, nós tivemos o privilégio, né, de colher os frutos tão rápido, né, porque quando se constrói uma equipe assim, demora um pouco os frutos, até da liga, até o pessoal realmente ter o automatismo e entender a visão do clube, né, demora um pouquinho. Mas nós, assim, fomos até surpreendidos, como todos, né? Como todos, nós esperávamos, de repente, uma vaga na Libertadores, né? Ficar entre os 4 primeiros. Mas o título também foi uma surpresa para todos nós, né? Quando nós vencemos aquele jogo contra o Botafogo, que foi o último jogo do primeiro turno, e terminamos o turno, então, em primeiro lugar, aquilo nos deu um combustível muito grande e nos colocou na cabeça que era possível ser campeão e assim nós o fizemos, né? Show de bola. Ceará, aproveitando que você falou aí da Libertadores aí, a gente ganhou o Brasileirão de 2013, né? O Tri. Aí criou uma expectativa na torcida de ganhar a Libertadores no ano seguinte. Que a gente, infelizmente, foi eliminado nas quartas de finais pelo São Lourenço. E eu queria te perguntar o que faltou para a gente conquistar o Tri da Libertadores. É muito difícil a gente pontuar, né, uma coisa específica, né? O que faltou, o que não faltou, né? Aqueles que acompanharam o jogo, sobretudo o jogo de volta, né, no Mineirão, viu a equipe realmente batalhando muito, né, criando as oportunidades, né? Teve até uma bola no primeiro tempo que bate nas 2 traves, né? Acho que foi do Marcelo Moreno até, que ele chuta e bate numa trave, bate na outra e sai, sabe? Então é difícil nós pontuarmos uma situação ou outra, porque da nossa parte em si nós fizemos tudo que poderíamos fazer, né? Nós nos entregamos o máximo, pressionamos o máximo, e como a gente tinha empatado 0-0 lá, a gente empatou 1-1 em casa, e isso aconteceu que foi eliminado por causa de 2 empates, né? É complicado por causa desse gol fora de casa que tem um peso maior. Então, a gente sabe, por exemplo, nos 2 anos que a gente foi eliminado na Libertadores, tanto o 14 quanto o 15,
fomos eliminados para duas equipes que foram campeãs, né? Exatamente. Então, isso significa que se nós passássemos também, nós poderíamos ter ido até o final e ter sido campeão, né? Então, nós enfrentamos realmente equipes qualificadas que foram até o final e de uma certa forma, honraram, né? Honraram o feito de ter eliminado o Cruzeiro, que era uma equipe que tinha essa possibilidade de ser campeão também da Libertadores, né? O Ceará, ainda você comentou sobre 2015, aquela Libertadores, o torcedor sentiu mais um pouquinho por causa da vitória na Argentina, né? Contra o River Plate, com o gol do Marquinhos quase no final do jogo, que aumentou bastante as expectativas da torcida. Aí no Mineirão aconteceu aquele jogo que a gente não gosta nem de lembrar muito. Pois é, eu também não gosto, né? Eu tava de recuperação por causa de uma cirurgia no menisco, né? No meu joelho direito. Foi a única cirurgia que eu fiz em toda a minha carreira, aí 19 anos como profissional, foi a única cirurgia, foi em 2015. Então eu não pude participar e eu estava no estádio também, chorei bastante, né? Eu lembro... Jogou, não foi? Na lateral direita? Isso. Eu lembro que o meu filho estava de joelho lá no camarote, a gente junto, e meu filho chorava, eu chorava, enfim. Então foi realmente muito doloroso aquela derrota, né? E nós tínhamos vencido antes o São Paulo nos pênaltis, né? Isso. Então já tinha sido bem emocionante já aquele jogo contra o São Paulo, eu também estava na arquibancada. E aí a expectativa vai só crescendo, né? Quando você vence nos pênaltis, fala assim, pô, de repente esse ano vai ser nosso, né? Já vencemos um grande adversário nos pênaltis, ganhamos fora, então a expectativa realmente era muito grande e a gente fica muito triste, né, cara? O futebol tem muito dessa aí, é difícil de entender, mas a gente tem que realmente tentar virar a página e ir em busca da próxima etapa, né? E do próximo desafio. Certeza. O Ceará, agora uma dúvida que, assim, particularmente para mim, é o que eu tô mais curioso pra você responder nessa live. Aquele gol que você fez contra o Santos, cara, você tentou cruzar ou foi um golaço mesmo que foi planejado? Você pra entender, você fala pra mim. Eu cheguei a ver esse vídeo, cara, 3 vezes pra ver. Então fala aí pra nós, você quis fazer ou pra nós aqui de Minas foi a famosa cagada? Então, a gente treinava muito isso, né? Com o Celso Roth, a gente treinava muito as bolas fechando em direção ao gol, né? As bolas paradas, entendeu? Eu batia de um lado, o Everton batia do outro, né? Que era um outro cearense também, que jogava na lateral esquerda. Então, a gente treinava muito isso, né? A bola entrando. E nos treinos tinha muito isso. Quando você bate uma bola entrando em direção ao gol, é com uma intenção realmente. Se alguém desviar, a bola entra. Se não desviar, pelo menos atrapalha o goleiro, né? Então, essa é a intenção. Então, eu peguei muito bem na bola, mas a intenção era em direção ao gol. Obviamente que você não calcula, vou pôr no ângulo, né? Você bate pro gol, ela vai pegar a direção que realmente deve pegar. E aquela foi precisa, né? Pegou uma direção precisa. O Aranha se confundiu, né? Que era o goleiro. Um goleiro de 2 metros de altura e a bola, aquela famosa bola elevador, entendeu? Ela sobe e desce no momento certo, né? Então ela foi lá. E até elogiar a tua sinceridade, porque Ronaldinho Gaúcho fala que aquele gol que ele fez na Copa lá foi por querer, mas todo mundo sabe que ele não queria colocar aquela bola lá, não. Não, mas é assim mesmo. Eu acho que a minha carreira sempre foi pautada na honestidade, sinceridade, né? E realmente quando a gente chuta no gol, né, é diferente do pênalti, entendeu? O pênalti, você está próximo ali do gol, você consegue direcionar e ter a maior precisão, né, na batida, porque é mais colocado. Agora o chute de longe, né, você quer acertar o gol. Agora se ela vai no ângulo, se vai embaixo, no meio, aí já é outra situação, né? Mas a gente tenta realmente, primeira coisa é acertar o gol e depois, né, a gente quer complicar a vida do goleiro em primeiro lugar. Perfeito. Ceará, aproveitando que a gente tá falando dos gols aí, você fez 2 gols pelo Cruzeiro. Isso mesmo foi? Exato. Foi aquele... Golaço, né? Só golaço. Aquele contra o Coritiba e o do Santos. Aí eu queria saber de você, qual o gol mais bonito, na sua opinião? O gol contra o Coxa, né? Contra o Coritiba. Mais porque difícil.
Eu falo porque a bola estando parada, você tem um pouco mais de precisão na bola, né? Ela está parada, ela não vai se movimentar, né? Então você consegue direcionar melhor a batida. Quando ela está em movimento, aí tem as circunstâncias. Então o domínio foi muito bom também, né? Eu recebo a bola, eu acho que é do Charles que me dá o passe, e eu já domino ela para frente. Pra E daqui a bater. pouco, então, no meu domínio, eu já dominei realmente com essa intenção, né, de chutar. Então, o domínio foi muito bom e o chute melhor ainda, né? E ainda tinha um adversário que dá o carrinho ali, levantando as pernas, tentando atrapalhar. Então, a precisão foi muito, muito boa, o chute foi perfeito, né? Vamos dizer assim. Da baixa. 105 quilômetros por hora, eu acho que pegou a velocidade daquela bola, cento e poucos quilômetros. Então, foi um chute bem, bem bacana, né? Vamos dizer assim, bem preciso. Ô, Ceará, tô com uma pergunta aqui da galera. Sempre quando a gente bate um papo com ex-jogador do Cruzeiro, a gente sempre gosta de fazer essa perguntinha. O pessoal quer saber se você jogaria no Atlético Mineiro. Eu já até imagino a tua resposta. Eu já até imagino a tua resposta. É muito profissional. Mas, pelo que você viveu no Cruzeiro, porque a camisa te representa, você jogaria ou não no Atlético Mineiro? Não, não jogaria, não jogaria. Eu tenho não, eu tenho uma ética profissional, né? E isso eu sempre carreguei comigo. Quando eu estava no PSG, eu recebi proposta do Grêmio, né? E não quis também ir para o Grêmio. E quando eu estava saindo do Cruzeiro, teve jornalista que me perguntaram e eu falei, respeito, né? O clube, nada desmerecendo o clube, mas por ética profissional eu não jogaria no rival, né? Do Cruzeiro. E assim, eu não, ainda bem que não teve nenhuma aproximação também da parte deles, né? Porque eu já tinha feito essa declaração publicamente que não jogaria no Atlético. Depois do finalzinho da live, eu vou te mostrar aqui. Eu tenho mais troféu do que o Atlético Mineiro, viu? A gente aqui em Varginha tem a nossa torcida aqui, a Nave, na Afonso de Varginha. Você já deve ter visto nossa faixa lá atrás do gol no Mineirão, lá quando você jogava. A gente tem um time de futebol amador aqui, a gente tem mais troféu do que o Atlético Mineiro. Depois eu vou te mostrar. Parabéns. Não é muito difícil também, né, cara? Ter mais troféu que o Atlético. Aproveitando que a gente está falando do Cruzeiro, o maior de Minas, queria te fazer uma pergunta, meu amigo. Em 2015, por qual motivo que você não continuou no Cruzeiro? Foi uma opção sua pessoal? Foi pela diretoria? O que foi que pegou lá? Pois é. Quem acompanhou, né, aquele segundo semestre ali até muitos pontos de interrogações, né, eram mencionados quanto à minha permanência. E eu sempre declarei, né, nas entrevistas que gostaria de permanecer no clube. E, francamente, a minha intenção era de permanecer, porque eu já estava com 35 anos, né? E eu queria até encerrar minha carreira no Cruzeiro, era meu projeto de carreira. Jogar mais um ano, no máximo 2 e finalizar, né? No entanto, o meu agente, desde julho de 2015, começou a entrar em contato com os dirigentes do Cruzeiro e sempre a resposta era vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. E na última semana do Brasileiro, né? Antes do jogo contra o Internacional, que era o último jogo em 2015, eu chego para treinar numa segunda-feira e sou convidado para ir na sala conversar com o Bruno Vicentinho, o Thiago Escuro e o Beneci Queiroz. Então eles falaram que eu não faria mais parte do elenco em 2016 e que nem precisaria ir para o último jogo, nem precisaria treinar, enfim, né? Eu falei que gostaria de treinar, né? Porque eu tinha contrato com o clube ainda e queria terminar, né? O meu trabalho no clube. Mas eles falaram, então, se for treinar, treina só na academia, né? Tudo mais. E aí eu pedi uma coletiva, né? Uma entrevista para poder agradecer a torcida, né? A princípio eles não queriam permitir essa entrevista porque eu acredito que eles pensavam que eu iria expor alguma situação, ou até mesmo falar mal do clube. Eu falei, não é da minha índole, né? Falar mal do clube. De nenhum clube, eu gostaria realmente de sair pela porta da frente. Assim como eu fui bem recebido pelo clube, eu gostaria de agradecer publicamente isso. E aí eu forcei, né,
sem querer querendo, eu forcei eles a fazerem uma homenagem, né, uma plaquinha para mim e mais uma camisa com o número dos jogos que eu tive pelo clube. Então eles foram até forçados a fazer essa homenagem, né, para mim e para o Júlio Batista. E assim nós tivemos então essa entrevista. Eu agradeci a todos. E teve até uma certa mobilização de alguns torcedores que foram na porta do centro de treinamento, da Toca 2, agradecer, né? Enfim, então eu saí sem querer sair, mas foi o clube que não quis a minha permanência, né, no Cruzeiro. Entendi. Pelo Cruzeiro do Ceará, foram 133 jogos, foi isso mesmo? Foi? Exatamente. Recebeu plaquinha de 100 jogos lá no Mineirão, você e o Júlio Batista, né? Isso mesmo. Ceará, a gente felizmente, né? A sua passagem pelo Cruzeiro foi boa. Você saiu bem, saiu tranquilo. Agora, eu queria que você me falasse o que você acha desse atual momento do Cruzeiro, esse atual elenco, agora com a base, né? Os meninos da base subindo para reconstruir o clube. Você acha que o Cruzeiro consegue o acesso para a primeira divisão com o elenco atual? Pode coçar a cabeça, Ceará, que essa tá difícil para nós, viu, cara? Essa tá difícil. A primeira coisa importante, né? A primeira coisa importante é a parte administrativa, né? O clube tem que se reorganizar administrativamente, né? Então, com essa chegada do novo presidente, né? O Sérgio Rodrigues, eu conheço pouco, né? Tive pouco contato com o Sérgio Rodrigues, mas me parece uma pessoa de boa índole, uma pessoa correta, né? Honesta. E é a primeira coisa que precisa, né? Realmente de honestidade, de um líder maior, né? Que é o presidente, que seja honesto, que seja correto dentro do clube e que pense no clube, né? Na instituição, não pense em se promover, né? Individualmente, né? Para depois, como muitos, né? Fazem, eu vou ser presidente do clube, depois eu vou me candidatar a deputado, a isso, aquilo, outro, né? Para entrar na política e se promover. Então, em primeiro lugar, ele tem que pensar no clube, nessa reconstrução realmente do clube e as pessoas que estão dentro do clube pensar no melhor para o clube, para o Cruzeiro. Então, uma vez que a parte administrativa estiver sólida, né, os funcionários como um todo, né, os jogadores são funcionários, eles vão também dar o melhor deles dentro de campo e também ter uma equipe sólida dentro de campo, né? Eu acho que foi muito assertiva a vinda do Anderson Moreira, um bom treinador, o Anderson Moreira. Trabalhei com ele no América, né? Nós fomos campeões da Série B juntos. Então, é um treinador experiente, um treinador realmente acostumado a jogar, né? Até mesmo a Série B, e ele vai extrair o máximo aí dos atletas. O Cruzeiro tem os pilares importantes, né? Que é o goleiro, o Fábio, o Léo, o zagueiro e o Marcelo Moreno na frente, 3 jogadores que conhecem bem a história do clube, que viveram glórias com o clube, e que eles vão ser muito importantes nos bastidores, né, para transmitir tudo isso para os novos jogadores e realmente transmitir essa identidade do clube para esses novos. E com essa mesclagem com a base, eu acredito que vai dar certo e a gente vai ter o Cruzeiro em 2021 na Série A do Brasileiro. Amém. Com certeza. Ceará, você viu aí o Sérgio Santos Rodrigues foi eleito o novo presidente do Cruzeiro. Não sei se você tem contato com ele, se você conhece ele. O que você tem a dizer sobre ele aí? Que agora é ele que vai guiar os passos do Cruzeiro, né? Para a glória, graças a Deus, se Deus permitir. Eu conheço pouco, né, o Sérgio. Falei algumas vezes por telefone com ele, mas as pessoas que o conhecem me falaram super bem dele, né? Eu tenho um amigo aqui em Nova Lima, eu moro em Nova Lima, né, na região metropolitana, e tem um grande amigo dele, chama Álvaro, e me falou super bem dele, da integridade dele. E outro dia eu até fiz um post ali, um dia antes da eleição, né, apoiando ele, mas cobrando ao mesmo tempo, falando para ele nos representar, né, dentro do clube, porque a Nação Azul precisava muito dele, né, de um cara honesto. Então, eu espero que ele tenha o apoio, né, dos conselheiros, o apoio
de todo mundo dentro do clube, para que ele possa trazer medidas de correção, medidas assertivas, corretas dentro do clube, né? Eu acho que a primeira coisa que ele fez foi muito bom, trazer o David, né, como gerente ali de futebol, que é um cara realmente muito íntegro também, o David, conheço muito bem. E segunda coisa, de trazer uma empresa, né, uma empresa de administração, né, que vai também ajudar na administração do clube. Então isso é muito importante, são profissionais, né, e o futebol precisa de profissionais qualificados. Então nós entendemos que o Sérgio foi a melhor escolha para o Cruzeiro no momento. Show de bola. Ceará, gostaria de perguntar aqui, o pessoal está mandando aqui no WhatsApp, o pessoal está perguntando qual que foi o seu maior momento com a camisa do Cruzeiro. E, para completar, se houvesse uma oportunidade ainda, mesmo com todos os seus anos aí, todo o seu que você já viveu no futebol, se você toparia voltar para o Cruzeiro ou como jogador ou com qualquer outro tipo de cargo, seja comissão, seja de diretoria, alguma coisa desse tipo. Então, os momentos, né, mais importantes são os títulos, as conquistas, né, são elas que ficam e são elas que falam, né, pelo atleta, né. E a gente viu na história muitos grandes atletas que infelizmente não ficaram marcados, né, porque não conquistaram, não levantaram troféus, enfim. Então, as duas conquistas foram importantíssimas, né, 2013, 2014. Talvez 2014 mais ainda, porque 2014 nós tínhamos que confirmar aquilo que fizemos em 2013, sabe? Então foi mais difícil ainda, né? E 2014 foi mais difícil e nós fizemos melhor porque a gente conseguiu ser campeão mineiro, conseguimos ser campeão brasileiro e chegar à final da Copa do Brasil. Então foi um ano realmente muito bom. Né? Então, a nível, né, em relação a títulos, a conquista, 2014 foi muito mais especial até do que 2013. Então, nós tivemos uma unidade maior, uma entrega maior, porque foi mais difícil e nós conseguimos realmente corresponder às expectativas em 2014. Então, certamente foi o ano que marcou, assim, para mim, a minha trajetória no Cruzeiro, né? Foi 2014, essa conquista tão especial. E se eu tivesse que voltar para o clube hoje, né, eu gostaria muito até de voltar, mas como dirigente, né, como gestor, em primeiro lugar, né, dirigente da base, porque eu não me atrevo a ir diretamente profissional, assim como na minha carreira de atleta eu comecei na base, né, me preparando para depois profissional. Então eu vejo assim em outra função, né, começar na base, passar minha expertise, minha experiência para os garotos, formar bons atletas com bom caráter na base do Cruzeiro e, posteriormente, quem sabe, né, conseguir subir degraus e chegar à equipe principal também. Bacana, Ceará. Vamos até sentar aí, Guilherme. Ceará, vou sentar aqui e ficar de frente com você, porque os caras me deixou mais escondido que o Itair Machado ali no cantinho. Agora... Não, porque... faz parte. Então vamos fazer o seguinte, para encerrar, a gente já está caminhando para o final aqui. Jogo rápido, estilo Marília Gabriela. Eu te faço a pergunta e você responde rapidinho para a gente já encaminhar para o final, pode ser? Manda ver aí. Mas antes, brother, tem muita gente aí do Sul, né? Me mandando um abraço aí e tal, o pessoal do Inter, até mesmo do Cruzeiro, né? Só deixar a saudação aí ao pessoal, né? Tanto os colorados quanto... né, os cruzeirenses aí que estão nos acompanhando, aí, ó, o Thiago mesmo falando assim, ó, quase trouxe o Ceará para o Grêmio, entendeu? Então, pessoal, isso aí é gremista que gostaria que eu jogasse no Grêmio, tá? E eu tenho também colegas atleticanos que gostariam que eu jogasse no Atlético, então isso é bacana, né? Você vê as torcidas rivais também apreciar o teu trabalho, isso é muito bom. Eu fico muito feliz por isso. Manda ver aí, meu irmão. Um abraço aí pro pessoal que está assistindo do Rio Grande do Sul, para os cruzeirenses, menos para o Atlético. Tô brincando, para isso também. Vamos lá, bate bola, jogo rápido. Ceará, o melhor jogador do Brasil na atualidade hoje, que está atuando. Everton Ribeiro, sou apaixonado pelo Everton Ribeiro. Ô, Ceará, peraí, só cortando ele. Jogar do lado do Everton Ribeiro... Fica fácil para correr ali da lateral, não fica?
Tem jogo difícil, não tem? Ó, mas deixa eu falar, querido. O Everton Ribeiro pode falar assim, eu tenho que agradecer muito ao Ceará, porque eu falava para ele, Everton, do meio para frente você pode fazer o que você quiser. Do meio para trás deixa que eu resolvo aqui, não precisa nem marcar, eu resolvo. Eu vou falar a verdade pra você, eu jogo futebol meia boca aqui na minha cidade, a melhor coisa que o meia pode ouvir é do cara que tá lá atrás falar assim, não precisa voltar não, bora ficar aí mesmo. Exatamente, exatamente. Gasta suas energias para atacar, deixa que eu marco. Então, se você quiser comentar sobre as perguntas, aí você pode ficar à vontade, viu, Ceará? Vai lá, manda ver. Melhor lateral do mundo, na tua opinião? Ai, Jesus amado. É o Daniel Alves, cara. Gosto muito dele também. Certo. O jogador mais resenha que você já trabalhou junto aí? Perdigão. Esse é o mais resenha de todos. O título mais importante da tua carreira? Mundial de Clubes. Mundial de Clubes, tá certo. Parar o Ronaldinho não é fácil, não. Ainda mais naquela época lá, né? Tive que comer muita rapadura com farinha antes do jogo, cara. Manda ver. Como é que foi? Você deu umas ameaçadas nele lá, falou que ia quebrar ele. Como é que funcionou? Nada, cara. Eu sou um jogador que jogo limpo, pô. Não preciso fazer isso não, sabe? Só usar a inteligência e a boa estratégia você consegue. Parabéns. É isso aí, tá certo. Estudar o jogador, né? Exatamente. A inteligência faz parte do estudo, né? Estudar o adversário, sabe? Tá na hora. O gol mais bonito da tua carreira, será? O Perdigão mandou o KKK para mim aqui no privado. Apareceu aqui o Perdigão, que ele deve ter visto a live. O jogador mais... Cara, eu fiz gols bacanas, né, meu? O gol mais bonito muitas vezes tem a sua importância também, né? Isso, verdade. Então, além desse gol aí, né, pelo Cruzeiro contra o Coritiba, que foi muito lindo, eu fiz um gol pelo próprio Coritiba em 2003, que foi o terceiro mais rápido do brasileiro, entendeu? De toda a história do brasileiro. Foi 12 segundos. Então, teve uma importância e, para mim, pessoalmente, né, muito grande. Então, são os dois que eu nomeio aí como os mais importantes e mais bonitos para mim. Tá certo. Vamos aí. O jogador que, infelizmente, você não teve a oportunidade de jogar junto e que você gostaria de ter jogado, quem seria? O Cristiano Ronaldo. Cara, Ceará. Pelo profissionalismo dele. Tô lendo os comentários da galera aqui. O Eric Santiago pediu pra você mandar um abraço lá pra Florestal, onde você deu uma aula de humildade e simplicidade. Aí o Eric Santiago. Valeu, Everton. Um abraço, cara. Eu tive em Florestal lá, jogando com a equipe de amador, né? Um amigo meu me convidou. E eu fui lá bater uma bolinha com o pessoal lá. Foi bem legal. Foi bem legal jogar com o pessoal lá. E o Hudson Reis, que fez uma live com você recentemente também no YouTube, tá online aí. Ele pediu um abraço também. E a Fé. Valeu, Hudson. Tamo junto, parceiro. Hudson, gente boa, pô. Vamos lá. Ceará, o jogador mais casca que você enfrentou na tua vida, aquele que se você vacilasse era caneta, era chapéu, o mais difícil que você marcou na tua carreira aí? Cara, Ben Arfa. Ben Arfa é um jogador, né, francês, que jogou no PSG também, jogou no Rennes, né? E eu peguei ele no início da carreira no Lyon. Era ele e o Benzema, os dois, sabe? Então o cara é muito habilidoso e rápido, entendeu? Então você pega o menino subindo da base com toda a fome, com a agilidade, já foi difícil. E o outro, o Eden Hazard, né, que tá no Real Madrid hoje também, foi complicado marcar aquele menino, viu? Meu Deus do céu, só Jesus na causa. Eu tive que orar muito e pedir ajuda dos anjos. Manda anjo aí para me ajudar, tá difícil. Tá certo. Mas, a gente sabe que você é um jogador que ganhou muito título, jogou em muito time grande, aí jogou na França, jogou em grande time do Brasil, ganhou muito título, mas um título que infelizmente não veio na tua carreira e que você gostaria de ter ganhado. Em 2014, a Copa do Brasil em cima do Atlético, cara, que infelizmente eu fiquei muito chateado com aquele título. Falou certo. Esse aí é o que mais faz falta pra nós também. Ô, Ceará, eu ouvi alguns relatos de alguns jogadores de 2014 que fisiologicamente você já estava estourado naquela quarta-feira por causa do jogo de domingo anterior que antecedeu contra o Goiás no Mineirão. Muito chuvoso, gramado quase parando a bola toda hora.
alguns relatos de alguns jogadores que eu ouvi, parece que você estava no limite mesmo, ali no ano já, né? Foi isso, né? Porque a nossa prioridade realmente era ser campeão brasileiro o quanto antes, né? Então, me recordo que nós tivemos um jogo no meio de semana contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, acho que foi na quarta ou na quinta-feira. Eu saí daquele jogo machucado, sabe, com uma lesão no adutor, na virilha. E aí o Mike entra no meu lugar, o Mike joga no domingo contra o Goiás, a gente é campeão, e o Mike também tem uma lesão na posterior, atrás da coxa, né? E o Atlético já estava jogando só com time reserva nas últimas 2 semanas, ou 2, 3 últimos jogos, sabe? Esperando, se preparando para esse jogo final. E aí, na quarta-feira, o Mike não pôde jogar e eu, pela fé, eu até falei para o meu médico e preparador e fisioterapeuta, né, que eu iria jogar, né? Mas eles falaram, se você jogar, eu rasgo o meu livro de fisioterapeuta, né? De fisioterapia, que era o Charlinho que falou isso. Aí eu não estava nem na concentração, né? Aí eu fui na terça-feira. Na terça-feira eu fui para o centro de treinamento lá para fazer o tratamento e eu já levei minha mala já. E falei assim, ó, eu trouxe minha mala aí, cara. Fala com o Marcelo que eu tô pronto. Ele falou, mas você tá maluco? Você tem grau 2, cara. Isso aí você não tem como jogar. Eu falei, não, eu vou jogar. É final, cara. Eu tenho que jogar. Então, eu acabei convencendo todo mundo e joguei aquele jogo com grau 2, né? Com a lesão grau 2 na coxa, que é muito difícil de jogar. Porque o Mike estava com grau 1, né, uma lesão menor, mas ele tinha uma sensibilidade maior para dor, né, e eu já tenho um limiar um pouco mais elevado para sofrer, né. Entendi. Então fui para aquele jogo ali e como eu tinha muitos outros jogadores realmente no limite devido ao jogo de domingo e o Atlético já tinha jogado ganho, né, o jogo de ida também e infelizmente a gente perde aquele jogo e a maior lamentação da minha vida é ter perdido aquele clássico lá. O Ceará, respondendo a pergunta aqui do Hélio Anilton, ele perguntou qual jogador você achou que seria mais complicado de marcar, mas acabou sendo mais fácil. Cara, é difícil, né, meu, você falar assim, né, mas teve alguns clássicos aí também que foi contra o Bernard, né, o Bernard, o menino que estava no auge também ali no Atlético, né. Mas eu acho que com uma exceção de um jogo que foi no Horto, né, ali no Independência, que ele até fez um gol, no entanto, esse gol que ele fez, ele estava mais para o outro lado, para o lado esquerdo, mas foi um garoto que eu consegui em todos os confrontos com ele, eu consegui marcá-lo super bem e o pessoal falava muito desse menino, né, e eu realmente não tive nenhuma dificuldade em marcá-lo nos clássicos quando eu joguei contra ele. Colocou no bolso para resumir, né? Ô, Ceará, vamos falar de professoragem. Quem que foi o professor aí? Quem que foi o técnico que foi mais tranquilo para trabalhar? O cara que você mais gostou de trabalhar, que você se deu melhor aí? Muricy Ramalho, cara. Eu gosto muito do Muricy. Eu gosto da simplicidade dele, sabe? E eu trabalhei com ele 4 vezes, entendeu? Então, é um cara que realmente não só me ajudou bastante, como também me ensinou muito. Então, além do Abel Braga, né, além do Marcelo Oliveira, outros grandes treinadores, o próprio Anderson, que está no Cruzeiro hoje, e outros que eu trabalhei fora, como o próprio Carlos Ancelotti, né, que eu trabalhei no PSG, pessoal renomado, né, mas eu gosto muito do Muricy. Certo, beleza. Agora, para finalizar da minha parte, eu queria saber de você, na sua opinião, qual que é o clube que você mais gostou de jogar? Pode ser sincero, não precisa falar que é o Cruzeiro se não for, não. Qual motivo? E por qual motivo? Qual clube, por qual motivo? Então, eu gostei muito do PSG, né? Foi o clube que eu mais fiquei na minha carreira, foram 5 anos, né? Profissionalmente foi o clube que eu mais joguei também profissionalmente. E também pelo respeito, né? A cultura europeia tem esse respeito da pessoa realmente. Você está num restaurante, o torcedor, o fã, né? Ele espera você terminar, tal, para poder pedir um autógrafo ou uma foto, né? No Brasil já não tem. Banado, né? Você tá lá comendo. Cara, Ceará que tipo. Muitas vezes você não consegue nem dar risada, né? O cara acha que você tá né, chateado porque você tá com a boca cheia, né? Tem um feijão ali no dente. Imagina você dar risada com feijão no dente. Aí não dá, né, cara? Mas o PSG. Você tá falando
pra gente da cultura do futebol europeu, mas também o calor da torcida aqui no Brasil é totalmente diferente, né? Mas assim, a França, por ter muito descendente de árabes, os árabes gostam muito do futebol, sabe? Então as torcidas organizadas lá também são bem calorenta também, sabe? Mas o jogo que me marcou, assim, falando do Brasil, né, e do Cruzeiro, foi o clássico de reabertura do Mineirão, né, que nós ganhamos 2-1 o clássico em 2013, porque a torcida estava dividida, né? Então o Mineirão estava muito lindo, assim, foi espetacular esse dia, sabe? Então a torcida realmente é muito linda, a torcida do Cruzeiro, a torcida brasileira em geral, né? Mas eu falo do Cruzeiro e do Inter, que foi as duas que eu tive mais identificação, né? Ô, Ceará, chegou uma pergunta aqui. O pessoal quer saber qual que foi o goleiro que você mais gostou de trabalhar, apesar que eu já vou te antecipar aí que jogar com o Fábio lá debaixo da rede lá, acho que é fácil demais, né, não? Pois é, cara. Não, realmente, o Fábio, eu acho que foi o goleiro que mais tempo fiquei junto também, né? Foram 3 anos e meio ali, né? O Inter eu joguei 2 anos com o Klemer, né? E depois, no meu segundo retorno, já foi Danilo, o Lomba, então foram outros goleiros, né? Então, mais tempo que eu fiquei foi com o Fábio e certamente dá uma segurança muito grande. E até hoje nós somos amigos, né? Até hoje, um cara espetacular, sabe? Em todos os sentidos. Show de bola. Ceará, encerrando a minha parte aqui, cara, eu queria deixar uma mensagem aí. Falar que você representa a gente. A gente sai daqui de Varginha, 400 quilômetros, quase todo jogo, para poder representar o Cruzeiro dentro de campo, na arquibancada. E você é um dos jogadores que nos representa. Beleza? Valeu, irmão. Obrigado mesmo, viu? Um privilégio ouvir isso de vocês aí. Valeu. Agradeço demais, viu? Ceará, da minha parte, eu queria agradecer. Eu já era um grande fã do teu futebol, que você apresentou no Cruzeiro lá, é indiscutível. Foi realmente uma atuação impressionante. Eu sempre fui fã do seu jeito. Eu sabia que ia ser tranquila essa live, porque você é um cara para estar fina. Mas queria falar que eu fico lisonjeado aí de você ter aceitado o convite. E agradeço de coração mesmo. O pessoal aqui está satisfeito. Obrigadão, viu? Valeu, eu que agradeço, irmão. Obrigado mesmo. Quem sabe futuramente a gente faz outra aí. Um abraço a todos, saudações aos colorados, aos cruzeirenses. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Tamo junto. Boa noite, meu cidadão. Valeu, Ceará. Ceará. Valeu, Ceará. Tchau, valeu. A última pergunta para encerrar, pode ser? Acabou. E saiu. E saiu. Acabou, saiu. Tá, não, pera. Vamos ver. Acho que saiu. Saiu. Teve top, viado. Cortou aqui, irmão. Qual que Aí, tá seria? aí. A última aqui do José Osvaldo. Na sua opinião, qual o melhor jogador de todos os tempos do Cruzeiro? Cara, eu joguei, né, nessa época aí, né, cara, né, então, teve 2 jogadores que me impressionavam muito tecnicamente, que era o Everton Ribeiro, que eu já falei, né, eu gosto muito dele, e o Dagoberto. O Dagoberto, tecnicamente, também era um grande jogador, sabe? Mas o Everton, pela sequência, assim, né, e por o que ele está mostrando até hoje, né, no meu período, eu vejo ele como o melhor, né? Show de bola. Beleza. Show de bola, Ceará. Show de bola. Valeu. Obrigadão. Valeu, Ceará. Com Cruzeiro, Deus. pessoal da nave de Varginha. Agradeço demais. Tamo Um junto. abraço a todos. Valeu. Falou. Valeu, obrigado. Aí, ó, essa aí foi a entrevista com o Ceará. Espero que vocês tenham gostado. O pessoal da nave. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis aí. Galera, vai rolar outras aí. Vai rolar outras Vai rolar outras. Tô acreditando que tem mais jogador aí pra aceitar o nosso convite e a gente vai fazer mais live pra vocês. E Beleza? segue a página, galera. Valeu. Qualquer dia vai falar com vocês de torcida organizada. Aí, ó. O que nós arruma aí nos rolês? Já falando, já adiantando. Já adiantamos. Adiantando aí pro pessoal da nave, todo mundo que gosta de acompanhar. Vamos fazer uma live com todo mundo que já foi em caravana, que já foi batizado, que já foi em rolê no Mineirão. Que ficou pra trás. Que ficou pra trás. Que já foi no bagageiro. Já foi no bagageiro. Ou Baby Pickle vai no bagageiro. Que arrumou briga com a polícia. Teve a vez que a van estragou e colocamos 80 caboclos no ônibus. Então aí, eu vivi. nós vamos fazer uma live pra falar disso daí no detalhe com todo mundo, beleza? Fechado? Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu. Da hora, mano. Agora, pega uma foto.